paz do Senhor, povo de Deus, uma boa tarde. Eu sou a pastora Vânia Pontes e eu estou passando aqui para compartilhar algo da parte de Deus com o seu coração. Eu gostaria de compartilhar um versículo que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no verso 8, que diz assim: Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. A mensagem que o Senhor traz hoje sobre o meu coração para compartilhar com você é o que nós temos perdido. Queridos, nós vemos aqui o exemplo de uma mulher que ela tinha 10 dracmas e a dracma representava uma moeda de grande valor. E quando ela se dá conta, e talvez quando ela vai fazer a contagem do seu dinheiro, ela consegue perceber que já não estava mais com ela as 10 dracmas, havia falta de uma. Uma havia se perdido dentro da sua própria casa, porque a palavra do Senhor nos diz que ela acende a candeia, então ela começa a varrer a sua casa e ela procura cuidadosamente até conseguir encontrar essa moeda de tão grande valor. Mas talvez ao longo do dia a dia, essa mulher não tinha se dado conta que ela tinha perdido algo de tão valor para a vida dela. E assim somos nós. Assim somos nós, porque muitas vezes nós só conseguimos entender que perdemos algo em nossa vida justamente quando nós vamos precisar utilizar. Talvez essa mulher só se deu conta de que ela estava faltando uma moeda, estava faltando um valor, porque ela precisava utilizar esse valor. E assim acontece conosco no nosso dia a dia, nós como mulheres. Quantas vezes nós só damos conta de que perdemos um brinco, um acessório, uma bijuteria, quando nós gostaríamos de usar porque achamos que justamente aquele acessório iria combinar com a roupa que nós colocamos. E só ali que nós conseguimos entender e perceber que nós perdemos aquele brinco. Quantas vezes, dentro da nossa própria casa, nós conseguimos nos dar conta de que perdemos um objeto somente quando vamos precisar utilizar aquele objeto. Talvez no nosso dia a dia, porque nós estamos tão acostumados a ligar um automático, então a gente sempre tem a certeza que aquele objeto vai estar ali. E talvez no dia que você vai precisar utilizar, então você se dá conta de que aquele objeto que você achava que sempre estaria ali já não está mais. Mas existe um grande agravante. Porque quando se é um brinco, ou quando se é uma moeda, ou quando se é um objeto, nós ainda conseguimos encontrar, reverter, ou trabalhar para ter novamente a moeda que se perdeu, comprar novamente o objeto que se perdeu, o brinco ou o acessório que se perdeu. Mas existem coisas em nossas vidas que nós não vamos conseguir ter essa mesma chance que essa mulher teve de procurar e encontrar e festejar e se alegrar. Existem coisas em nossas vidas que muitas vezes nós estamos perdendo e nós não estamos dando conta. Eu vou deixar um exemplo para você. Quantos são os relacionamentos que estão se perdendo ao longo dos anos? Estão se perdendo o respeito, o companheirismo, a alegria, a comunhão, a partilha dentro desse relacionamento. Quantos são os relacionamentos que talvez um dos cônjuges só consegue identificar que está sendo perdido quando um dos dois toma um posicionamento de dizer: olha, eu não quero mais continuar nesse relacionamento, eu não aguento mais porque já não existe mais o respeito, o amor, o carinho, a fidelidade, já não existe um relacionamento. E quantos são aqueles que só conseguem se dar conta de tanto que se perdeu dentro desse desgaste que se teve dentro desse relacionamento, somente quando corre esse risco de realmente perder esse relacionamento? Quantos de nós, como mães e pais, só conseguimos nos dar conta que os nossos filhos cresceram depois que eles já estão grandes? Porque talvez
pela nossa correria do dia a dia, porque lutamos para dar o melhor sustento, a melhor roupa, a melhor calçada, a melhor educação para os nossos filhos, acabamos perdendo um tempo tão precioso que não vamos voltar a ter novamente. Talvez não vimos os nossos filhos darem os primeiros passos, falarem as suas primeiras palavras, ver os nossos filhos nascendo os primeiros dentinhos. São tantas e tantas situações que nós não vamos poder ter a mesma chance que essa mulher teve de procurar e encontrar, porque tempo é algo que não volta, queridos. O que nós vivemos ontem não vai voltar hoje. O que nós vivemos ontem, ficou no passado. E quantos de nós só estamos nos dando conta de coisas tão preciosas que nós temos perdido, quando realmente nós vamos precisar daquilo? Essa mulher teve uma grande oportunidade de procurar, encontrar e se alegrar. Mas nós vemos na Bíblia um outro exemplo de uma outra pessoa que não teve a chance que essa mulher teve de procurar, de encontrar e de se alegrar. Nós vamos ver o exemplo de uma outra pessoa que, quando entendeu o que tinha perdido, já era tarde demais. Não tinha mais o que se fazer. E essa outra pessoa que o Espírito Santo traz à minha memória e eu gostaria de compartilhar com você é Sansão. Quantos de nós conhecemos a história deste homem? Um homem que nasceu para um propósito, que foi chamado para um propósito. Mas ao longo da caminhada dele, Sansão foi se perdendo do propósito do Senhor. Sansão escolheu viver o propósito dele e não o propósito que Deus tinha para a vida dele. E quantas vezes nós também somos assim? O Senhor nos resgatou do mundo, o Senhor sarou as nossas feridas, Ele chamou-nos pelo nome, Ele nos deu um novo nome, Ele nos deu uma nova oportunidade, uma nova vida e uma nova chance. Ele nos deu a oportunidade de vivermos o propósito dEle, o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Mas com o passar do tempo, quantos de nós estamos como Sansão, se perdendo do propósito, ou deixando de viver o propósito de Deus para viver o nosso propósito? E quantos de nós estamos tentando ser realizados, tentando ser felizes, tentando buscar a nossa realização pessoal, talvez pela força do nosso braço? Quantos de nós até mesmo estamos tendo momentos maravilhosos em nossa vida, porque a misericórdia do Senhor tem estado sobre nós? Mesmo quando saímos do propósito, ainda assim a graça do Senhor tem estado sobre as nossas vidas, porque Ele é um Deus longânimo e misericordioso. Mas nós precisamos atentar que, quando nós saímos do propósito, nós corremos um risco, queridos, de perder aquilo que nós temos de mais valor em nossa vida, que é a presença do Espírito Santo sobre nós. Quantos de nós estamos nos perdendo desse propósito e não estamos nos dando conta? Quantos de nós estamos caminhando e não estamos dando conta que estamos perdendo aquilo que é mais importante em nossa vida? Nós perdemos a nossa vontade de ter comunhão, de se relacionar com Deus, de ouvir a palavra ou de ler a palavra, de meditar na palavra. Nós perdemos a vontade de orar, perdemos a vontade de congregar, perdemos a vontade de ouvir a voz do Senhor, perdemos a vontade de entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Nós ligamos também o nosso automático e vamos vivendo um automático. Talvez vivemos um cristianismo sem nos aprofundar, porque estamos acostumados a viver da maneira como nós estamos vivendo. Só que nós não estamos nos atentando que nós estamos perdendo algo de tão valor, mais valor até mesmo do que aquela dracma tinha para aquela mulher, que é a presença do Espírito Santo. E muitos de nós estamos perdendo a presença, a essência, estamos perdendo o desejo por Ele, não porque Ele está se distanciando de nós, mas porque nós já estamos talvez tão longe do Senhor, porque Ele já não faz parte mais da nossa vida, porque talvez nós não precisamos.
Porque muitas vezes nós só vamos nos atentar que perdemos essa comunhão com Ele. Muitas vezes nós só vamos nos atentar que perdemos a nossa intimidade com Ele quando nós nos depararmos com um momento onde nós iremos precisar dele. Até então, Sansão não tinha se dado conta do que ele estava vivendo. Até então, Sansão não tinha se dado conta do risco que ele estava correndo por não querer viver o propósito de Deus e por querer viver o próprio propósito que ele tinha para a vida dele. Porque ele saiu do alvo, ele saiu da meta, ele saiu daquilo que Deus tinha para a vida dele e ele quis traçar um novo alvo, uma nova meta para a caminhada dele. Mas ele não se deu conta. Sansão só vai se dar conta o risco, a gravidade e a consequência de não estar no propósito de Deus quando ele vai precisar da presença de Deus. E é nessa hora que Sansão consegue entender o que ele perdeu. É somente nesse momento que Sansão consegue se dar conta do que ele perdeu ao longo da sua vida, por sair do propósito, por não querer viver o propósito de Deus, por não querer viver o que Deus tinha para a vida dele. No livro de Juízes, no capítulo 16, no verso 20, diz assim: Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou-lhe raspar as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda essa vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. O grande risco de não vivermos o propósito de Deus, ou de querermos viver o nosso propósito e não obedecermos o propósito de Deus, é que no momento que o inimigo se levantar contra nós, porque Sansão só entendeu que a presença do Senhor já não estava mais ao lado dele, junto dele ou dentro dele, quando o inimigo se levantou contra ele. O grande risco de não viver o propósito, de não obedecer à chamada de Deus, de não estar constantemente buscando ao Senhor, buscando a presença do Senhor, é o risco de perder a presença do Senhor e somente nos darmos conta disso quando o inimigo se levantar para nos atacar. Porque Sansão só conseguiu se dar conta de que o Espírito de Deus não repousava mais sobre ele quando o inimigo se levantou contra ele. Quantos de nós só vamos nos dar conta também quando o dia mau aparece? Quantos de nós só conseguimos nos dar conta da falta que a presença do Senhor faz na nossa vida quando nós enfrentamos dias difíceis, quando nós enfrentamos talvez a depressão, quando nós enfrentamos a enfermidade, quando nós enfrentamos o dia mau, quando o inimigo se levanta contra nós para tentar tocar na nossa casa, para tentar tocar na nossa família, para tentar tocar na nossa salvação. E talvez é somente ali, quando nós realmente vamos precisar da presença de Deus, é que nós nos damos conta de quanto tempo nós temos perdido, de como nós temos perdido o nosso tempo, que poderíamos estar constantemente buscando e acendendo as nossas lâmpadas e acendendo a nossa candeia na presença do Senhor. Nós só conseguimos nos dar conta de que essa presença já não está mais sobre a nossa vida, ou de que nós estamos tão enfraquecidos, ou que estamos tão esmorecidos que não temos coragem talvez nem de levantar em clamor, em oração, estamos tão desanimados, estamos tão prostrados. Talvez nós só conseguimos nos dar conta quando o dia mau bate na nossa porta, ou quando o inimigo se levanta contra as nossas vidas. Queridos, a palavra do Senhor nos diz: Sansão, ele estava acreditando naquilo que ele já tinha vivido. E quantos de nós estamos na presença do Senhor querendo viver apenas de saudosismo daquilo que nós já vivemos lá atrás? E nós estamos garantindo a nossa fé, a nossa
a nossa vida de cristianismo na presença do Senhor, das experiências que nós vivemos lá atrás, dos momentos que nós tivemos com o Senhor lá atrás, e nós vamos deixando perder a cada dia o nosso contato e vamos nos deixando perder a cada dia a nossa intimidade e a nossa comunhão com Deus. E quando nós nos deparamos com o inimigo, com o dia mau, com os problemas, é justamente naquele momento que nós conseguimos nos dar conta daquilo que nós perdemos. Queridos, a mulher da dracma perdida, ela teve a chance de procurar, encontrar e festejar. Sansão, quando ele se dá conta de que o inimigo estava vindo contra ele, é somente ali que ele viu que a presença do Senhor já não estava mais com ele. E a palavra do Senhor nos diz que o primeiro ataque do inimigo foi tocar nos olhos e tirar os olhos de Sansão. Porque é isso que o inimigo ele quer fazer. Ele quer tirar a nossa visão. Ele quer nos impedir de olhar e ver que ainda existe salvação do Senhor. Ele quer nos impedir de olhar e enxergar que acima dos montes ainda existe um Deus que pode intervir em nosso favor, que pode ser o nosso socorro. Eu não sei o que tem acontecido em sua vida, eu não sei como está a sua história, eu não sei como está a sua vida espiritual, eu não sei como está a sua casa, a sua família, eu não sei quais são os problemas que você tem passado. Mas na tarde de hoje o Espírito Santo nos traz a memória e nos manda, nessa tarde de hoje, fazermos uma reflexão. O que nós estamos perdendo? Será que você não está perdendo sua essência, sua comunhão, sua intimidade, seu amor? O seu primeiro amor por Deus, o seu desejo por Ele? Será que as coisas do dia a dia, os problemas que você enfrenta, talvez no seu trabalho, as circunstâncias que você passa na sua família, não estão fazendo você perder a sua essência, o seu desejo pelo Senhor, a sua vontade de estar na presença do Senhor? Talvez hoje você já não tenha mais o mesmo desejo que você tinha há tempos atrás, há anos atrás. Mas se o Senhor está permitindo essa mensagem chegar até você, é porque o Deus de renovo está te dando mais uma chance a você e a mim de procurarmos novamente. Apocalipse diz assim: lembra de onde caíste, arrependa-te e volta. O Senhor está nos dando a chance. Sansão não teve essa chance. Sansão, ele foi saqueado pelo inimigo, ele foi envergonhado. O inimigo se levantou com fúria contra ele. Mas o Senhor está dando mais uma chance para mim e para você no dia de hoje, para voltarmos, para reavermos aquilo que nós estamos perdendo, para darmos mais uma vez prioridade para aquilo que precisa se ter prioridade em nossa vida. E o que precisa ter prioridade na minha vida e na sua vida é o nosso relacionamento com Deus. Que nós possamos hoje fazer uma reflexão e olhar para dentro de nós. A mulher, ela perdeu a dracma dentro de casa e nós nos perdemos do Senhor dentro de nós mesmos, dentro das nossas frustrações, das nossas mágoas, das nossas decepções, dos nossos anseios, das raivas, das atitudes que nós vivemos, dos sentimentos que vêm nos assolar no nosso dia a dia, talvez da ira, da raiva, do ódio, da mágoa, do ressentimento, dos maus olhos, eu não sei. Muitas vezes nós estamos perdendo a essência do Senhor dentro de nós mesmos. E o Senhor, nessa tarde, no dia de hoje, Ele está nos dando a chance de acendermos a luz como aquela mulher fez, de acender a candeia, de varrer a nossa casa, de varrer o nosso coração e de resgatar aquilo que foi perdido enquanto ainda há tempo. Não espere, queridos, para que o dia mau, para que as circunstâncias ou para que os inimigos se levantem contra você, para só então ali você ver o quanto você tem perdido por não estar todos os dias procurando estar na presença do Senhor. Ele diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Quando Ele nos diz para buscar, é uma procura que eu e você precisamos ter todos os dias pela presença dEle. Por isso Davi dizia: eu anelo pela tua presença, a minha alma tem sede da tua presença. Não espere os inimigos se levantarem para que você venha se dar conta do quanto você tem perdido por não estar na sua intimidade com Deus. Volte hoje,
Faça uma reflexão, acenda a luz do seu coração, varra, tira a sujeira, varre esse coração, varre os seus pensamentos, tira aquilo que está te afastando do Senhor, limpa essa casa, organiza essa casa e encontre a sua dracma de maior valor, que é a presença do Senhor. Faça isso enquanto há tempo. O Senhor, no dia de hoje, está nos dando a chance de acharmos novamente a presença dele. E serei achado de vós, ele diz, e serei achado de vós. Só conseguimos achá-lo quando estamos procurando. Às vezes estamos procurando tantas outras coisas em nossas vidas, mas não procuramos mais pela presença do Senhor. Volte a ter a mesma intensidade que você tinha com ele do início. Não deixe as circunstâncias se levantarem, o problema bater na sua porta, para que você venha entender aquilo que você perdeu. Busque aquilo que estava se perdendo. Busque, resgate aquilo que estava se perdendo na sua intimidade e na sua vida com Deus, enquanto há tempo. Porque o dia de hoje é o dia de salvação. É o dia que o Senhor te chama para restaurar teu ministério, teu chamado, tua intimidade, tua vida com Ele e te trazer de volta a viver o propósito que Ele tem para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Que Deus te abençoe.